Perguntado sobre a paixão em uma fase determinante da vida, um cavaleiro medieval se debruça em rememorações. E é isso mesmo, assim, ele vai contando pra gente uma série de coisas que ele ainda tá ruminando, assim, por isso que eu fiz essa palavra rememorações, né? Que é como se fossem lembranças ainda em estado vivo. Eu acho que sempre são, né? Mas em estado ainda muito presente e vivo, essas lembranças. Bem, eu sou o Wilfred Gadelha, autor do livro Pesado, Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco. Ele conta não exatamente a história do metal, mas como o próprio nome diz, a gente faz um apanhado geral sobre a cena desde os anos 70, quando ainda existiam bandas de metal, e vai seguindo uma lógica um pouco fora da caixa, digamos assim, porque a gente não vai abordando de maneira cronológica, a gente vai abordando por temas, por eixos. O livro Doce Libertar reúne relatos de 6 homens que depois de uma certa idade, depois dos 30, 40, 50, 60 anos, entenderam a sua sexualidade, né? A ideia foi colocar esses relatos para que mais pessoas que se enquadram nesse perfil, elas tomem coragem para poder ter um doce libertar. Este é meu livro, Contos da Quarentena. Como o nome já diz, né? Sobre a pandemia, a quarentena. E ele foi escrito ano passado, em 2020, em junho mais ou menos. Então, os contos, eles se passam praticamente um ano atrás, né? Foi lá no começo. Oi, gente, quero apresentar para vocês o meu novo livro, meu novo lançamento, que é Transbordamento, a Palavra como Companheira, que são os meus textos escritos em 2020, ao longo do isolamento social. Então é um mix, é um livro que é um mix, ele tem poesias, contos, crônicas e literatura de cordel. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui para poder fazer a apresentação do meu livro de poemas, Além dos Sentidos. Livro este que eu lancei em 2019 e teve a sua primeira reimpressão em fevereiro de 2021. O livro, trata, das nossas liberdades suprimidas, silenciadas, Os poemas são libertários, surgem como um espelho de nossos abismos, Além dos Sentidos é a poesia da resistência, a poesia de combate, que se manifesta sem sedativa e nos coloca diante da nossa natureza sem buscar consentimento do leitor. O primeiro trabalho que eu publiquei por uma editora, a Via Literária. Os outros livros foram bem amadores, Esse eu considero o meu primeiro livro profissional. Esse livro, quando a luz só desaparecer, nada vai se alterar no universo. Mas na verdade eu não queria fazer esse livro, Eu não tive a intenção de fazer esse livro, Simplesmente eu comecei a adquirir um hábito de chegar em casa de noite, tomar um banho e escrever um texto por dia, um texto de uma página. E aí eu publiquei uns quase 300 textos. As crônicas falam de assuntos diversos, Tem abstrações, tem memórias da infância, tem minha relação com a natureza. Esse é O Som do Tempo Passando, meu último livro e o tema da nossa conversa aqui hoje. Bom, ele é um romance que fala daquela geração que era adolescente nos anos 80, 90, um período em que o Brasil vinha saindo da ditadura, muitas expectativas em relação ao futuro, e que surgia também com força, o rock brasileiro também parecendo uma promessa de renovação da música e dando voz a uma juventude que já não conseguia se expressar pela ditadura. Então é um período que parecia muito promissor para a música, para o Brasil e para essa geração. Olá, amigos do canal Revoluta. Eu sou o Leandro Damasceno Leal, escritor. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu novo livro, o meu segundo romance, o recém-lançado Olho Roxo. Olho Roxo é um livro dentro do livro. Nele, o narrador e protagonista Nivaldo usa o processo literário para acertar contas com o próprio passado. Nivaldo parte de um soco que ele levou numa balada no final dos anos 90, um evento de bastante ódio que o lança numa jornada de autodescoberta.
Tudo bem, gente? Eu sou o William Buza. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu livro aqui, ó, Fanzine como obra de arte. Ele é um livro pequenininho assim, né? Dá pra ler em uma ida para casa no ônibus aí, bem curtinho. São 3 capítulos. O primeiro capítulo eu falo um pouco sobre a história do fanzine no geral, lá desde as suas raízes até no Brasil, né, como que é o movimento também no Brasil de forma bem resumida. No segundo capítulo eu falo um pouco sobre a relação entre os movimentos de arte moderna, principalmente os movimentos do século XX, do começo do século XX, com o fanzine, essa relação entre os dois, certo? E no último capítulo eu falo um pouco sobre se o fanzine é ou não uma obra de arte, né? E aí eu vou destrinchar, vou usar várias referências aí para justificar se ele é ou não arte. O último a sair, por favor, apague a luz e me deixe aqui. É um conto de cerca de 30 páginas, publicado durante a pandemia, e conta a história de Ufanista, personagem que é apaixonado pela sua pátria, pelo sincretismo religioso dela, pelas criações culturais, artísticas, pelo território mesmo, pelas belezas naturais do território, e que vê o conceito de nacionalismo ser convertido num patriotismo bélico, vendido pelos filmes de guerra estadunidenses, com esses conceitos de armamento e de conservadorismo como definição de pátria. É uma crítica a esse conservadorismo ditador, diria, impositivo, que não respeita os direitos individuais, sobretudo, e sobre a legitimação da ignorância também. Eu já tentei gravar várias vezes essa apresentação do meu álbum Maria, mas como eu tenho uma visão bastante crítica de mim mesmo, né, e acabo anulando, cancelando essas gravações. No entanto, eu vou apresentar o álbum Maria, a Vida em Turbilhão. Essa crítica que eu faço à minha postura em relação ao vídeo, eu também faço com Maria em relação à vida, ao cotidiano, aos conflitos políticos e sociais que nós vivemos, principalmente na atualidade. Caminho para Texas é um livro de contos, são contos contos curtos, né? Com personagens que estão sempre em trânsito, mudam de cidade, estão sempre em busca de algo, né? Meu nome é João Damasceno, sou autor do livro A Feiticeira de Santa Teresa. Seria o amor um feitiço? Se sim, somos todos feiticeiros ou vítimas, dependendo da história que se conta. Esse é um livro que fala sobre a história do amor e seus desvios, de como um amor intenso pode se transformar em ódio quando vivido numa relação tóxica. Bom, meu livro é uma tentativa de compreender o álbum, né, o Sobrevivendo no Inferno, a partir de algumas grandes ideias que eu acho que tem no disco, que eu apresento no primeiro capítulo. Tem um segundo capítulo que eu faço um apanhado do que foi dito na imprensa, pelos intelectuais e por outros artistas a respeito do disco em tempo real ou um pouquinho depois, para passar mais ou menos a temperatura na qual esse disco estava envolvido na época de seu lançamento em 1997. E então o capítulo final eu faço uma análise mais detida de cada uma das faixas do disco. Então, o livro é o seguinte: a Martina, né, é uma mulher, ela mora no interior e trabalha como publicitária no interior e resolve vir para São Paulo para morar com a avó que está viúva. E ela chega numa agência grande, então é uma oportunidade que ela tem de ampliar os seus horizontes profissionais mesmo, né, dentro dessa agência, uma agência grande, e ela vai assim, contando as histórias da avó. Eu queria muito contar a história da minha avó. A minha avó foi uma pessoa muito marcante na minha vida, e não só na minha vida, eu acho que todo mundo que conheceu a minha avó, assim, fala da importância que ela teve, tem histórias para contar. Ela foi presa na época da ditadura, quando ela fez algumas denúncias graves, assim, contra alguns militares, né, que eram chefes dela na prefeitura, na cidade onde ela morava. Bem, o nome do meu livro é O Evangelho Segundo os Oprimidos. Ele foi lançado pela editora Cousa. É um livro
que traz um pouco de romance, que traz um pouco de poesia, que traz um pouco de soneto, que traz um pouco de algumas narrativas, mas ele é permeado de uma linguagem que a gente escolheu que seria a melhor forma de ser apresentado, e é um livro sobre literatura e poesia marginal, exatamente com esse afinco e com essa pegada. Invisíveis Olhos Violeta é um romance sobre as relações afetivas na terceira idade, vistas do ponto de vista feminino. O que é muito interessante, isso, claro que a vivência do amor é sempre difícil, mas ocorrem certas peculiaridades nessas faixas etárias, quer dizer, nas relações que se estabelecem entre velhos, digamos assim, né? São outras prioridades. Já não se pensa mais na formação de uma família, né? As pessoas já tiveram suas famílias. É um contingente de divorciados, solteiros, viúvos, e que estão à procura, aí as procuras variam, né? Aos que querem relacionamentos sérios, que não querem relacionamentos sérios, que querem relações mais casuais. Oi, eu sou Vinícius Canabarro, eu sou autor de 3 livros até então. Eu vou falar sobre o meu mais recente, que é o Cus. Esse livro aqui. Ele foi lançado tem pouquíssimo tempo, alguns meses. E ele é uma distopia, assim como os outros dois, com temas bem diferentes. De antemão, eu aviso que se você tem algum tipo de sensibilidade a temas como suicídio, abandono, terror psicológico em geral, eu não recomendo a leitura desse livro, que realmente ele está carregado nas críticas e talvez isso possa trazer gatilhos para você. Olá, eu quero apresentar para vocês o meu mais novo rebento, que é esse livro de poemas, porque em relevo se revelava o verso. Um livro que acaba de ser lançado pela editora Carpe Librum. Ele é um livro que reúne poemas escritos por mim entre 2016 e esse ano que a gente está vivendo, de 2021. E apesar de serem poemas escritos em momentos diferentes, são poemas que dialogam entre si, porque foram poemas que eu escrevi em momentos de inquietação, em momentos em que eu senti realmente que o verso estava em relevo, eu precisava muito colocar ele no papel, eu precisava muito me manifestar poeticamente.